Olá! Sabe aquela sensação de que o tempo está sempre escorrendo pelos dedos? Que ele parece mais um inimigo do que um amigo? Pois é. Nesta análise, a gente vai mergulhar numa ideia muito poderosa. A de que é possível sim resgatar o tempo, transformar essa sensação constante de perda num profundo senso de propósito. Vamos descobrir como? E tudo começa com essa pergunta, que é a espinha dorsal de toda a nossa conversa aqui. O tempo é um amigo ou um inimigo? A forma como se responde a isso, olha, molda praticamente tudo na nossa existência. Ok, vamos então para a primeira parte. Aqui, a gente vai explorar por que o tempo parece ser um problema, sabe? Uma espécie de rua de mão única, que só vai para frente. E vamos olhar isso tanto pelo lado da ciência quanto da filosofia. Cientificamente falando, o tempo tem uma direção que, nossa, é implacável. É a famosa segunda lei da termodinâmica, a tal da entropia. E o que ela diz basicamente? Que tudo, absolutamente tudo no universo, desde uma estrela gigante até as células do nosso corpo, caminha inevitavelmente da ordem para a desordem, do complexo para o simples, do que funciona para o que se desfaz. Resumindo, o tempo para a ciência é uma contagem regressiva para o caos. E essa sensação não fica só lá no cosmos, não. Ela é profundamente pessoal. A filosofia também entra de cabeça nisso. Pega o conceito de Heidegger, por exemplo, que nos define como seres para a morte. Em outras palavras, somos seres que correm para o fim. Diferente de outras criaturas, nós temos consciência da nossa finitude. E saber disso, pode gerar uma angústia existencial imensa. Então, o ponto crucial é este. A gente tem duas perspectivas muito fortes, a científica e a filosófica, e as duas chegam a um veredito bem parecido. De um lado, o universo se desfaz com a entropia. Do outro, o nosso eu se esgota na corrida para o fim. Nos dois cenários, o tempo é uma força que só consome, que só leva embora. Isso nos leva a uma conclusão que é meio sombria, mas é honesta. Se o tempo for deixado por conta própria, sem nenhum tipo de intervenção, ele não é neutro, ele é cruel. Simplesmente cruel, porque ele desfaz, desgasta e no fim consome tudo aquilo que a gente ama. Mas e se essa não for a história completa? E se houver uma interrupção nesse fluxo? É exatamente isso que a gente vai ver na parte 2. A grande interrupção da eternidade. Um momento que promete virar esse jogo completamente. O ponto de virada, dentro dessa análise teológica, é um evento muito específico descrito aí nesse versículo de Gálatas. Presta atenção na frase, na plenitude do tempo. Isso não soa como um acidente, né? A ideia é que foi uma entrada deliberada, soberana, bem no momento exato em que tinha que acontecer na linha do tempo humana. E aqui a gente chega numa metáfora central, que é o coração da história. Pensa assim. Se a entropia é a lei universal da degradação física, o evento de Cristo é apresentado aqui como uma força contrária, uma espécie de nem-entropia espiritual. Não que anule a física, não é isso, mas ela atua na alma, revertendo o decaimento espiritual e moral. Aquela contagem regressiva, de repente, se torna uma redenção. Tá, mas como isso funciona na prática? O filósofo Kierkegaard tem uma ideia que ajuda a gente a visualizar a ideia do instante. Pensa em 3 passos. Primeiro, a eternidade toca o tempo, sabe? Mas sem ser engolida por ele. Segundo, a nossa cronologia pessoal pode ser sequestrada, ou seja, resgatada, separada daquele fluxo normal de decaimento. E terceiro, uma vez resgatada, ela recebe um destino novo, uma nova direção. E tudo isso nos traz para a nossa sessão final, onde o teológico se torna algo profundamente prático. Vamos para a parte 3, ver como é possível remir cada momento. Para viver nesse tempo redimido, é preciso entender que existem 2 formas de perceber o tempo. De um lado, tem o Cronos, que é o tempo quantitativo do relógio, o tic-tac que simplesmente passa. Do outro existe o Kairos, que é o tempo qualitativo, o momento oportuno, cheio de significado, de potencial. A grande virada de chave é deixar de apenas gastar horas para começar a investir eternidade em cada momento. E essa compreensão toda cria o que a gente pode chamar de uma ética da urgência. Sabendo que o tempo é finito e que a entropia é real, a procrastinação espiritual se torna um erro fatal. Cada momento passa a ser visto como uma oportunidade única para um investimento com significado eterno. A realidade do decaimento físico nos impulsiona a agir com um propósito, agora. Em resumo, viver em Kairos é isso. É transformar cada grãozinho de areia do tempo que escorre pelos dedos numa semente para a eternidade.
é reconhecer que cada segundo pode ser plantado para uma colheita que sobrevive ao próprio tempo. O que nos deixa com uma pergunta final, não para o futuro, mas para o exato agora. Se cada momento pode ser Kairos, o que este momento será? A resposta não está em uma teoria, mas sim em uma decisão. Obrigado por acompanhar esta análise.